Salve, salve amigos e amigas, meu nome é Jean, bem-vindo ao canal Verdade Suprema. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, aproveita, se inscreve, compartilha, dá like, dá dislike. O importante é a interação para que esse canal cresça e a verdade ela chegue a mais pessoas. Bom, hoje, peraí, imprevistos acontece que como é um vídeo que tem muita informação, tive que fazer um roteiro que eu coloquei no meu site, inclusive, para não estar me perdendo e para vocês estarem acompanhando as referências bíblicas, já que o pessoal, né, gosta disso, né? Então vamos lá. Hoje teremos a verdade revelada sobre o dízimo. O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte de todos os seus rendimentos. Ou seja, quando dizem todas, é todas mesmo. Inclusive, uma igreja que eu já fui membro, ela fazia questão de deixar isso bem claro. No envelope do dizimista, o pastor, ou quem bolou lá o envelope, já dizia: o que é dízimo? Ele dizia: dízimo é comissões da venda de uma casa, é a comissão da venda de um carro, se você trabalha com vendas, é o extra que você recebeu, inclui 10º salário. Ou seja, fizeram questão de deixar claro que dízimo é a 10ª parte de tudo que passa na sua mão. E um dos grandes segredos da prosperidade, ao menos dos pastores, é um negócio chamado dízimo. Imagina só, cada pessoa que entrar em uma igreja, que se tornar dizimista, é um lucro de 10% a mais. Ou seja, é um lucro que muitas empresas grandes, não sei se você sabe, como Magazine Luiza, Casas Bahia, entre tantas outras, não conseguem ter essa margem de lucro. Por exemplo, lucro da Casas Bahia, do Magazine Luiza, por exemplo, é de 5%. Já em uma igreja, entrou uma pessoa, virou dizimista, automaticamente, se a pessoa virar dizimista, é claro, o lucro já é 10%. Essa pessoa, ela subiu de carreira, a igreja colaborando um pouco, vai participar desse crescimento. Ou seja, é um negócio e tanto, não é mesmo? E os pastores, eles adoram dizer que o dízimo não foi invenção deles. Isso é uma verdade absoluta. E eles adoram o seguinte texto para pedirem o dízimo das pessoas. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizer: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubeis, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medidas, a tal que não haja lugar suficiente para recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril. Sua vida, no caso, eu que errei no texto aqui. Sua vida no campo não será
Estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Este texto foi de Malaquias 3, 8, 12. Ou seja, nesses 4 versículos tem tudo que eles usam para pedir 10% de que uma pessoa ganha trabalhando, com diversos sentimentos inerentes à maioria dos seres humanos. Vamos ver quais? Deixa eu subir aqui. Bom, esses sentimentos são a culpa ao acusar quem não dá o dízimo de ladrão e o pior, de estarem roubando a Deus. Trabalham também o medo ao ler a parte que diz que não dá dízimo é amaldiçoado. E como sempre, a ganância, já que todo ser humano, pelo menos grande parte deles, tem esses sentimentos. Ou seja, não faltar alimento, ter as janelas do céu aberta e uma grandiosa bênção, já que é uma espécie de seguro, já que o devorador não tocará em absolutamente nada da pessoa. E, além disso, uma promessa de prestígio, onde diz que os dizimistas estarão em uma terra deleitosa. Bom, esse assunto dízimo, ele nem seria necessário eu estar abordando ele aqui com vocês, pelo seguinte, tem a parte lá que o próprio Deus disse, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que haja suficiente para que não haja lugar o suficiente para a recolheres. Então, já que o próprio Deus disse que era para fazer uma prova dele, então trazendo dias para os tempos atuais, embora o dízimo seja uma coisa da antiga aliança, então já que eles contextualizam para os dias de hoje, vamos trazer algo para o dia atual. Então, se você dizimou e as janelas do céu não se abriram para você, se você não recebeu uma bênção grandiosa, ao ponto dessa bênção tão grande, mais do que você esperava, e se teve algum prejuízo, despesa inesperada, e é sinal que o dízimo não funciona. Você provou, não deu certo. Então, por que você ficar... Então, por que você ficar insistindo? Você foi lá, fez a prova, deu o dízimo, não veio essa bênção toda, você continua... De repente as coisas da sua casa quebram e não quebram por uso natural. O pneu do carro seu fura, você toma prejuízo. Se você embora poucas pessoas façam isso no Brasil, for um especulador financeiro como eu e investe na bolsa, é para fechar todo mês positivo, sem erro, ok? Afinal, o dízimo serve para repreender o devorador. E se não repreendeu, se não veio tal essa bênção, meu amigo, já é um sinal claro que você não deveria dar o seu dízimo. Daí muitos pastores, embora o dízimo seja do Antigo Testamento, quando querem justificar que o dízimo é do Novo Testamento, o que eles fazem? Eles leem Mateus 23, 23, que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois por que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé?
Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, Jesus falou aquilo para os escribas e fariseus hipócritas. Hipócritas, é bom deixar bem claro isso, que não dizimavam e que dizimavam e não praticavam coisas bem mais importantes que o dízimo, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Como os pastores adoram dizer, e eu vou plagiá-los nesse momento, não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. A justiça, a misericórdia e a fé, eles estão acima do dízimo, muito acima do dízimo. E sobre o item fé, eles pregam, não nego, né? Mas agora eu pergunto a você, responda com sinceridade e reflita duas perguntas. Quantos cultos você ouviu o seu pastor falar de dízimo? Agora, quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre uma pessoa ser justa e praticar a misericórdia? Quais são as coisas mais importantes que dizimar? E olhando as pregações do seu pastor, ele tem priorizado o mais importante ou tem priorizado o dízimo? Pense nisso, é uma reflexão para você fazer. Isso sem contar que você, ao dizimar, contraria um versículo da aliança atual, ou seja, um versículo da graça, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, mas não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, se você dá o dízimo por necessidade de ser abençoado, por necessidade de repreender o devorador, dá o dízimo por uma obrigação, você está desobedecendo a Deus. E daí você precisa tomar uma decisão. Ou você segue toda a lei e fica lá na velha aliança, se torna um judeu, ou entrar definitivamente na graça. Daí cabe a você decidir. E caso você resolva ficar na lei, cobre também do seu pastor que ele use o dízimo conforme conforme a orientação de Deus. Por exemplo, dividir o dízimo com os levitas, que adaptado para o dia de hoje seriam obreiro, diáconos, oficiais, como eles são chamados na Renascer, e qualquer pessoa que presta serviço voluntário para a igreja sem ter algum salário. E da onde é que eu tirei isso? Da própria Bíblia. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam na tenda da congregação. Números 18, 21. Eu te pergunto, o dízimo, além de ir para o bolso do pastor, dos líderes, será que o restante é dos que trabalham lá na igreja voluntariamente? Recebem alguma coisa? Boa pergunta, fica aí para você refletir também. E outra, quem recebe o dízimo deve dizimar. Então eu pergunto, o Edir Macedo, o R.S. Soares, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, Casal Hernandes, o líder da Paz e Vida, será que essas pessoas e qualquer outro lugar que recebe o dízimo, eles dizimam? Bom, é algo a se perguntar, né? Onde é que eles dizimam, onde é que eles estão entregando o dízimo? E outra parte importante, eles também
tem que dividir o dízimo com órfãos e viúvas. Vamos ler, ó. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no terceiro ano, o ano do dízimo, que outro detalhe, o dízimo ele era entregado anualmente. Entregue-no ao levita, ou seja, ao pessoal que trabalha na igreja, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possa comer até saciar-se na cidade de vocês. Daí aqui é Deuteronômio 26:12. Aqui cabe outra reflexão. Seu pastor tira quanto do dízimo para doar aos órfãos e viúvas? Ele tira do dízimo ou, além de pedir dízimos e ofertas, eles ainda pedem que você doe roupas e alimentos, dizendo que é obra social da igreja, quando é obra social sua? Eles fazem a parte mais fácil, que é doar e criar uma boa imagem. E agora aqui é minha opinião sobre o dízimo, que vai surpreender você. Você deve ou não dar o dízimo? Bom, eu não posso ser contra o dízimo, porque o dízimo ele é um padrão bíblico. Ou seja, se você tem uma dúvida quanto você deve doar para a igreja, você pode adotar o 10%, mas não que isso seja uma obrigação. De repente um mês você está apertado, quer doar 1, 5, 7, tem um mês que sobrou dinheiro pra caramba, você quer doar, sei lá, 15, 20, ok, desde que você proponha isso no seu coração. Daí você pode dar os seus 10% sem culpa alguma, desde que isso não seja uma barganha para receber mais, desde que isso não seja uma espécie de seguro espiritual, desde que isso não seja por medo e nem pela insistência de um pastor. Aliás, todo lugar que você frequenta é de bom grado. Você dá uma oferta, você colaborar, porém isso deve ser feito com bom senso, e você não deve dar o dízimo por medo de acontecer alguma coisa. E essa colaboração ela deve ser sempre feita com bom senso. E se você não der o dízimo, fique em paz, pois não há pecado. Valeu, galera, você que viu até aqui. Um forte abraço, até a próxima e bem-vindo ao canal Verdade Suprema.